Então, o pessoal estava comentando sobre o conteúdo dessa aula. Essa aula está sendo gravada hoje, dia 30/11/2021, última aula do quadrimestre, e hoje vai ser uma revisãozinha, então, dessa parte de reações. Estava comentando agora há pouco sobre as regras gerais, os tipos gerais de reações que a gente depara com compostos orgânicos. Eu falei que a gente pode classificar como reações polares e as reações, vamos dizer, não polares seriam as reações radicalares. Então, reações polares são aquelas que envolvem nucleófilo, eletrófilo. Temos aquelas que envolvem base e ácido. E tem aquelas outras reações, a gente pode colocar aqui reações de rearranjo. Talvez tenha uma reação que não entra nenhum nem outro, que são as reações pericíclicas que a gente viu. Pericíclicas que a gente viu na última aula, na reação de Diels-Alder. Quem não assistiu a última aula, eu recomendo que vocês assistam essa aula, porque pode ser que alguma coisa de Diels-Alder esteja na P2. E como a gente reconhece esses tipos de reações, principalmente as polares, nucleófilo e eletrófilo, a gente observa a formação de ligação. A reação ácido-base, a gente percebe que é uma reação ácido-base, principalmente com H+, quando há uma troca de próton, né? Então, uma espécie foi protonada, protonação, uma outra espécie foi desprotonada, desprotonação. Rearranjo, a gente viu dois tipos, né? Dois tipos de rearranjo, migração de H de hidreto, porque H+, mas é migração de hidrogênio ou de um grupo CH3. A gente não tem, a gente observa que é como que eu consigo identificar facilmente um rearranjo, principalmente em termos de carbocátion, que acho que é o único tipo de rearranjo que a gente viu, né? Mudança de carbocátion primário ou secundário com carbocátion mais substituído no carbocátion terciário. Ainda falando dessas reações polares, vamos pegar alguns exemplos, né? Reações envolvendo nucleófilo e eletrófilo. Existem aquelas de rearranjo e aquelas reações que envolvem simplesmente uma quebra de ligação. Muitas vezes envolve quebra de ligação, você tem uma simples formação de carbocátion, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui no cantinho. Reação de SN1. A gente precisa ter um aleto substituído, a quebra, a saída do grupo de saída para formar o carbocátion. Isso aqui é um exemplo de quebra de ligação. A gente pode ter o rearranjo se você tiver a possibilidade de transformar esse carbocátion em um carbocátion mais estável. E aí, o ataque do nucleófilo ao eletrófilo seria um exemplo de formação de ligação, onde a gente pode ter a formação do produto de substituição. A reação de SN1 pode também estar acompanhada com a reação de eliminação. Então, se você tiver um hidrogênio no carbono vizinho, ele pode ter uma reação do tipo ácido-base, e aí o nucleófilo não atua mais como nucleófilo. Eu vou ter que trocar de cor aqui para não confundir vocês, acho que já está confundindo. Mas se você tiver uma base no meio, o nucleófilo tiver um caráter básico, você pode ter um produto de eliminação, né, que é onde a gente tem uma reação de protonação, desprotonação. Aqui a base abstrai o hidrogênio, então você está protonando a base, você está desprotonando o substrato, esse substrato vai virar um alceno. Okay? Então a gente vê aqui nesse primeiro exemplo a quebra da ligação. Então vou colocar aqui em verdinho para caracterizar isso aqui. O ataque do nucleófilo ao carbocátion, a gente pode colocar uma outra cor aqui. O ataque do nucleófilo ao eletrófilo, a formação de ligação. Então está aqui. A possibilidade de rearranjo pode acontecer. Rearranjo pode acontecer, isso vai depender muito do tipo do substrato. Se tratando de reações radicalares, o que a gente precisa, o que eles têm em comum? Eles vão seguir sempre três passos: a iniciação, a etapa de propagação e a etapa de término. Vamos pegar aqui um exemplo.
fazer de preto aqui. Quando você reage gás cloro com metano para dar clorofórmio e mais outras coisas, tá? Essa reação pode ser mediada por luz, e essa luz aqui é necessária para você gerar os primeiros radicais. Então, se você tiver o cloro na presença de luz, ele pode sofrer uma cisão, que a gente fala que é homolítica, um elétron vai para cada lado, e aí a gente vai gerar 2 radicais cloro. E aí na propagação são várias etapas, né? Esse radical cloro colide com uma molécula do metano, vai abstrair um hidrogênio, você vai gerar o radical metil, e aí esse radical metil vai encontrar outra molécula de cloro para levar, vou ter que escrever aqui embaixo, acabou o espaço, Cl mais Cl ponto. E esse Cl ponto entra aqui de novo no ciclo, então fica esse ciclo, né, de propagação. Então ele vai reagindo, cada átomo, o primeiro radical de cloro já vai formar o radical metil, o metil vai reagir com outra molécula de gás cloro que não foi reagido, e aí vai liberar de novo esse Cl ponto para entrar então de volta no início da etapa de propagação. A etapa de término pode ser qualquer encontro entre 2 radicais, sejam eles cloro-cloro, cloro-metino, ou até mesmo 2 radicais metil, para levar à formação do etano, que é um dos subprodutos aqui. Então, o que tem em comum nas reações radicalares é isso: iniciação, propagação e término. Isso tem em reações de substituição radicalar, né? Um dos subprodutos é o HCl, que eu esqueci de colocar aqui. Existe, então, reações radicalares, reações de substituição, e também tem em reações de adição. Essa aula ficou perdida, né? Acabei não dando aula síncrona dessa parte, reações radicalares, mas sugiro que vocês deem uma estudada na reações de substituição radicalar e reação de adição radicalar. Na reação de adição radicalar, a gente precisa adicionar um pouquinho de um reagente chamado peróxidos, que eles vão facilitar a etapa de iniciação. Aí depois a gente tem as reações pericíclicas, que é as reações de Diels-Alder, que talvez eu vou falar com mais calma mais para frente. Então, vamos dar uma destrinchada ainda nos tipos, né? A gente viu aqui as regras gerais. Essas regrinhas, principalmente dos tipos de reações, tem que obedecer algumas regras, como a regra do octeto, tá? Se eu elencasse algumas regras para a gente não errar nessas reações, sempre cumprir a regra do octeto, ou seja, o carbono com 4 ligações, sempre ele pode perder uma ligação, gerar um carbocátio, mas nunca mais do que 8 elétrons, tá? Então, o carbono sempre com 4, nunca deixe o carbono com 5, 4 ou menos ligações, nunca deixe ele com 5. Existe a regra também dos 2 elétrons para o hidrogênio, para o átomo de hidrogênio, além da regra do octeto. Uso correto das setas, né? Então, seta curva equivale ao movimento de um par de elétrons, enquanto que uma meia seta, equivale ao movimento de um elétron, como mostrei aqui para vocês. O uso das setas também é importante. E sempre vai do rico em elétrons, geralmente para o pobre, ou até mesmo para um átomo mais eletronegativo, como a gente viu lá nas estruturas de ressonância. Mas geralmente é sempre o nucleófilo atacando o eletrófilo ou base atacando o ácido. Depois a gente começou a falar de cada um dos tipos de reação, né? A gente lidamos com reações de substituição, adição, eliminação, não nessa ordem. Depois voltamos a falar de substituição eletrofílica aromática, de substituição, e depois falamos de Diels-Alder. Nas reações de substituição, a gente tem de vários tipos. A gente viu
as duas grandes classes, substituição nucleofílica e substituição eletrofílica. A substituição nucleofílica, a gente substitui um grupo por um nucleófilo. Então, você tem que ter um substrato mais um nucleófilo. Esse X a gente chama de grupo de saída. O nucleófilo. Esse nucleófilo, pessoal, ele não necessariamente precisa ser uma espécie negativa. Ele pode ser desde um ânion, mas também pode ser qualquer espécie neutra que tenha pares de elétrons que possam atuar como uma espécie rica em elétrons para substituir um grupo. Tá? Para a gente ajudar no balanceamento, vamos colocar ele no negativo. A gente vai ter o nucleófilo substituindo o grupo X, que é o grupo de saída. Essa reação pode ser feita de duas maneiras. A gente pode fazer via SN1 ou SN2. Existem outros tipos, tá? SNAR, SN2', mas a gente vai focar só nesses dois por enquanto. SN1 é caracterizado pela formação de carbocátion, né? SN2 sem intermediários. Então, se a gente ilustrar o gráfico da reação, a gente tem a formação do carbocátion e depois do produto. Para SN2, o que a gente precisa lembrar, uma característica importante, talvez a formação do estado de transição, tá? Que é quando é esse ponto aqui, onde as ligações estão sendo formadas e rompidas, estou chamando de RP, reagente produto. Não formam intermediários, né? Aqui a gente tem o estado de transição, é o momento onde as ligações estão sendo formadas e estão sendo rompidas. Existem vários outros detalhes dessa reação, dessas duas reações, no que diz respeito, por exemplo, à estereoquímica. Né? A estereoquímica dessa reação também é um fator bastante importante, porque a gente tem uma inversão de configuração. Se você partir de um reagente de estereoquímica R, ele inverte para S. Se você reagir com um enantiômero S, ele converte ele inverte, né, na maioria dos casos, a configuração do carbono assimétrico. No SN1, a estereoquímica da SN1 é ela que forma uma mistura, né? Esse processo de formar mistura a gente chama de racemização, porque o carbocátion ele tem uma geometria planar, tem orbital P vazio, o nucleófilo pode entrar tanto por cima como por baixo. Mesmo se você tiver três grupos diferentes, tá? Então você vai ter uma racemização, porque você vai levar uma mistura de enantiômeros. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre a reação de substituição nucleofílica. Na substituição eletrofílica, principalmente a aromática, que é o que a gente viu, a gente parte de um composto aromático, onde um dos hidrogênios será substituído por um eletrófilo. Então, essa equação geral, a gente tira o hidrogênio, substitui por um eletrófilo, e a gente tem essa reação de substituição. O importante da substituição eletrofílica aromática é o mecanismo ser semelhante em quase todos. O mecanismo, a gente parte pelo ataque do par de elétrons do anel aromático para o eletrófilo. Você vai gerar um carbocátion, vai quebrar a aromaticidade. Se você escolheu esse carbono para adicionar o Y, o outro carbono vizinho vai ter que ser o carbocátion. Então, a quebra da aromaticidade e depois qualquer base que tiver no meio vai abstrair o hidrogênio, formar a dupla, e aí você vai ter a formação do produto de substituição. Tá? São os dois tipos de substituição que a gente viu nessa disciplina. Ficou um pouco... Outra coisa importante, pessoal, é saber distinguir se a reação vai ser por SN1 ou por SN2. Para a gente saber se uma determinada reação de substituição nucleofílica será unimolecular ou bimolecular, a gente precisa estar de olho nas condições da reação, seja no que diz respeito ao nucleófilo. Existem nucleófilos fortes, existem nucleófilos fracos. Nucleófilos fortes geralmente são espécies carregadas. Nucleófilos fracos geralmente são espécies neutras. Isso já diz bastante coisa. No que diz respeito ao nucleófilo, tem mais algumas coisinhas, mas vamos deixar para depois.
existe principalmente o aspecto do substrato. Então, se você for lidar, se for um aleto, né, aletos primários, ou seja, onde o halogênio está ligado apenas a um outro carbono, ele vai preferir via SN2. Se for um secundário, depende do nucleófilo. E se for terciário, ou seja, um grupo de saída está localizado um carbono que está ligado a três grupos, três outros carbonos, ele vai preferir sair via para formar o carbocátion via SN1. Um aspecto importante aqui que está relacionado ao slide anterior é a figura do carbocátion. Lembrar sempre que o carbocátion terciário é mais estável que o secundário, que é mais estável que o primário. A justificativa disso é um dos pilares da química orgânica, é o efeito indutivo, mas aqui no caso de cargas positivas tem um nome especial chamado hiperconjugação. Professor, não estou viajando. Pessoal, onde eu colocar uma estrelinha, vocês darem uma olhada, tá? Então, hiperconjugação é uma coisa importante. Isso ajuda a explicar por que carbocatos terciários são mais estáveis que os secundários, mais estáveis que os primários. Por isso que aletos terciários vão preferir reagir por SN1. E aqui o fato do aleto primário reagir por SN2 está relacionado também ao efeito estérico. É mais fácil o nucleófilo se aproximar num aleto menos impedido com um aleto mais impedido estericamente. E era isso que eu precisava falar aqui da parte de substituição. Depois eu vou ficar indo e voltando, tá? Nas reações de eliminação, também temos dois tipos principais, mas a gente pode escrever uma equação geral. A gente precisa ter um hidrogênio e um carbono vizinho ao carbono contendo o que a gente chama de grupo de saída ou grupo de partida. Na ação de uma base, pode ser nucleofílica ou não nucleofílica, essa base vai abstrair esse hidrogênio e aí vai levar o produto de eliminação. Então a base vai abstrair o hidrogênio e aí eu vou ter a liberação do grupo de saída, isso se a base for uma espécie negativa. Essa reação geral pode ocorrer também por dois caminhos, via E1, via E2. E1, a gente tem a formação do carbocátion, então envolve primeiro a saída, uma primeira etapa consiste na saída do grupo de saída, quebra da ligação. Isso é favorecido principalmente em substratos bastante substituídos, certo? Então, de novo, aletos terciários podem seguir com a saída do grupo de saída se você tiver principalmente uma base não muito forte. Podemos ter também aletos secundários, mas aí já começa a preferir um pouco de E2. E2 você tem um mecanismo concertado, ou seja, similar ao mecanismo de SN2. A base, ao mesmo tempo que ataca, eu estou colocando aqui, desenhando meio fora de estereoquímica, a base, ao mesmo tempo que ataca o hidrogênio, forma a dupla ligação e expulsa o grupo de saída, né? Então, esse mecanismo onde várias setas estão agindo no mecanismo, a gente diz que é um mecanismo concertado. Principalmente na E2, a gente precisa lembrar que a estereoquímica dessa reação, ela precisa ter coloquei bromo, mas pode ser um halogênio, o hidrogênio do carbono vizinho ao grupo de saída, eles precisam estar antiperiplanar para essa eliminação acontecer. Então, cuidado com questões típicas de prova, onde eu coloco um sistema cíclico, um grupo de saída está para baixo, e esse carbono, a gente pode ter duas possibilidades, né? Se tiver hidrogênios nesse carbono e nesse carbono, eu posso formar dupla aqui ou dupla aqui. Mas existem muitos casos, por exemplo, que o hidrogênio está para baixo em um, e aqui eu tenho um grupo qualquer, um R, enquanto que no outro eu tenho um hidrogênio para cima e um grupo, chamando de R'. Então, se você olhar aqui, o carbono
a dupla, onde vai formar, apesar de eu ter hidrogênio aqui no carbono vizinho também, ele não está nessa forma antiperiplanar. Então, é mais fácil ocorrer a formação a eliminação ocorrer entre esse carbono e esse carbono. Tá, então, o alcênio vai formar preferencialmente por aqui. Outra coisa que pode ser relacionada ainda a esse aspecto antiperiplanar é que eu posso brincar, infelizmente, com estruturas cadeira. Então, esse lance antiperiplanar só vai acontecer em estruturas cadeiras, ou seja, em ciclo hexanos, se o grupo de saída e o hidrogênio e o carbono vizinho estiverem em axial. Se eles estiverem em equatorial, não vai ocorrer a eliminação. Pessoal, eu esqueci. Então, se vocês esqueceram o que são ligações axiais e equatoriais, sugiro vocês assistirem a aula de estereoquímica ou análise conformacional. Quando que eu sei que vai acontecer 1 ou quando eu sei que vai acontecer 2? E1 é quando o substrato tende a formar preferencialmente o carbocato com uma base não muito forte. Mas se você tiver uma base forte, por mais que seja um aleto terciário, a base já pode reagir aqui para formar o produto de eliminação. Então, E2 geralmente acontece muito com bases mais fortes e principalmente com bases também não nucleofílicas. E2 pode ocorrer tanto com aletos primários, aletos secundários e terciários, principalmente se você tiver acompanhado com uma base forte. Base impedida também é uma coisa que a gente viu. As bases impedidas estericamente, vou pegar um exemplo aqui, está tudo em verde, pessoal, desculpa. É o terquibutóxido de potássio, quando você tem uma base impedida estericamente. Ele vai não atuar como nucleófilo e vai preferir atuar como base. Isso aqui já estou misturando a questão de SN versus eliminação, que eu acho que está no próximo slide. Então, pode ser, vocês precisam estudar um pouco quando que eu sei que vai dar SN1, quando que eu sei que vai dar SN2. Eu preciso estudar um pouco quando eu sei que vai dar E1, quando que eu sei que vai dar E2. Mas também, muitas vezes, na prática, eu preciso saber quando que eu vou ter mais produtos de substituição, quando que eu vou ter mais produtos de substituição, de eliminação. Porque essas duas reações, principalmente SN1 e E1, elas sempre vão andar juntas. Formou o carbocátion, o nucleófilo, se ele tiver um caráter básico, vai formar um pouco de SN, de produto de substituição, mas vai ter um produto de eliminação também. Como eu posso direcionar a reação de substituição? Por exemplo, você pode usar nucleófilos pouco básicos, geralmente vão acabar indo mais por SN. Ou, quando que eu quero que tenha mais eliminação? Você pode usar bases pouco nucleofílicas. Certo? Exemplo, bases impedidas, ou seja, base impedida estericamente. Um exemplo de nucleófilos pouco básicos. Tem alguns halogênios, né? Iodeto, acetato, talvez. Existem alguns tipos de nucleófilos que têm um pouco caráter básico, que aí pode atuar como, pode preferir aqui nucleófilos pouco básicos. A gente viu alguns exemplos, iodeto era um deles, acetato era outro. São espécies que têm carga negativa, ou seja, ricos em elétrons, mas que não têm a preferência de agir em hidrogênio, mas prefere agir em carbono. Aqui nem tanto, tá? Aqui depende muito das condições reacionais, mas geralmente aletos são exemplos de nucleófilos pouco básicos, principalmente o iodeto. Eu estou pulando muita coisa, tá? Então, tem muita coisa ainda para ver nas aulas também que estão nos detalhes. Reação de adição, reação contrária à eliminação. A gente viu várias reações de adição. Consiste em você adicionar 2 grupos em cada carbono, vamos chamar aqui de A e B. Geralmente, A tem um caráter mais eletrofílico e B tem um caráter mais negativo, mais nucleofílico. E aí, como que ocorre? Geralmente, par de elétrons funciona como a espécie rica, ele ataca o A, que é mais pobre, se ele tiver ligado a um átomo mais eletronegativo.
E aí depois tem o ataque do B, para depois adicionar outro grupo. Que tipo de espécies pobres a gente pode ter? Pode ser H+, né? Então, se você adicionar H+, você adicionando a um carbocato, a um halogênio, a um alceno, você pode ter, então, a formação do carbocátion, de novo, a figura do carbocátion. Vamos supor que eu coloquei o hidrogênio no carbono da esquerda. Por que eu coloquei o hidrogênio no carbono da esquerda? Então, quando eu sei que o hidrogênio vai entrar nesse carbono da esquerda ou da direita, vocês precisam observar esses substituintes aqui, tá? Então, isso tem uma regra, não precisa decorar o nome do mano aqui, é o Markovnikov, né? É a regra onde o hidrogênio substituído entra no carbono menos substituído. Essa regra é decorrência da estabilidade de carbocátions. Se você colocou hidrogênio aqui, provavelmente esse carbocátion está ligado a mais carbonos do que esse carbono. Tá? Então, geralmente, o hidrogênio aqui do H+, vai entrar no carbono menos substituído. E aí, de novo, entra a regra a estabilidade do carbocátion. E que tipos de nucleófilo posso reagir aqui agora? Né? Que tipo de B aqui eu posso reagir? Você pode reagir desde água, né, para levar ainda uma espécie carregada positivamente, tá, pessoal? Não vira álcool de cara. Depois de uma simples reação, uma desprotonação, uma reação ácido-base, você vai ter a formação de álcoois. Você pode reagir com álcoois, e aí você pode levar a formação ainda aqui espécie carregada, depois de uma desprotonação, você vai ter formação de éteres. Você pode reagir com o que mais? Tinha mais alguma coisa? Sim, HX. Então, se for um X-, você vai ter um aleto de alquila. Que mais dá para fazer de adição? Aqui é só brincando. Então, quando você tem HX, água em meio ácido, ou H+, mais na presença de álcoois. Existe outra série de adições, de reagentes de adição que a gente viu, quando a gente reage, por exemplo, X2. X2 aqui pode ser cloro, ou bromo, ou iodo, ou flúor. Só que o flúor, no caso do flúor, ele é muito reativo, a reação é muito punk. Então a gente usa muito para fazer, principalmente bromação, e em alguns casos de iodação. Como que funciona? Mesmo mecanismo muito, muito parecido. A gente pode criar aqui um dipolo induzido, né? Apesar dessa ligação ser covalente apolar, eu crio um momento de dipolo e aí ataca um deles, expulsa o outro. Você, principalmente no caso do bromo, se o X for bromo, ele tem uma particularidade que forma aquele bromônio. Professor? Pois é, tem muita coisa interessante aqui, muita informação, né? O bromo entra aqui por baixo do íon dessa do íon bromônio. No caso desse bromônio, pessoal, é uma coisa que eu vou até colocar um asterisco, que isso aqui pode cair na P2, principalmente na questão da estereoquímica. Se vocês olharem aqui, esse sistema aqui do bromônio é como se fosse um sistema planar, onde o bromo faz meio que uma pirâmide, né? Tá? Então, se vocês estiverem olhando minha câmera, é como se essa parte aqui fosse o bromo. E o bromo menos, ele sempre vai atacar por baixo, tá? Nunca vai atacar na face que está o íon bromônio, para ele abrir. Então, quando ele ataca por baixo, essa seta que está... Eu estou fazendo essa seta curva propositalmente por baixo, para mostrar que ele vai atacar pela face por baixo do íon bromônio. Isso vai fazer com que os dois bromos, se você tiver um sistema cíclico, pessoal, cuidado, porque os dois bromos vão ficar trans. Então, se você tiver um sistema cíclico, por exemplo, vou colocar o ciclo penteno de novo, se você fizer uma bromação, né,
os dois bromos vão estar em lados opostos, vão estar em trans. Temos a reação de adição também via radicalar, que eu comentei bem por cima. Existem várias outras reações, pessoal, tá? Tem a hidroboração, eu não vou discutir aqui, senão fica muito tempo. Tem reação com perácidos, a epoxidação. Existem, acho que são essas duas que eu poderia incluir aqui nessa lista. Existem outras, tá? A hidroboração e epoxidação, acho que são as associações. Talvez, isso aqui não vou cobrar, tá? Não vou cobrar ozonólise, não. Acho que não vou colocar aqui, senão vai ficar muita coisa. A substituição eletrofílica aromática eu já comentei lá atrás, mas só alguns detalhes, pessoal. Em termos de possibilidades, halogenação, estudamos também a nitração, sulfonação, qual a outra reação? Friedel-Crafts. Na Friedel-Crafts a gente pode fazer alquilação ou acilação. Tá? Essas são as reações principais aqui para substituição eletrofílica aromática. Em todos esses casos aqui, o que vocês precisam para a prova é saber como é gerado o eletrófilo para fazer a reação de substituição eletrofílica. Tá? Então a gente precisa gerar uma espécie, se vocês olharem alguns slides atrás, é o Y positivo da equação geral. Então eu preciso saber como que isso é gerado em cada uma dessas reações de substituição eletrofílica aromática. Cada uma desses tipos de substituição eletrofílica, a maneira em que o eletrófilo é gerado é diferente, mas o mecanismo no resto, em termos de mecanismo, uma vez gerado o eletrófilo, é praticamente o mesmo. A única coisa aqui interessante a adicionar é a possibilidade de você fazer essa reação de substituição eletrofílica aromática na presença de mais de um substituinte. Então, na presença de um aromático já substituído, a reação de substituição eletrofílica aromática, você pode ter a formação dos produtos orto, meta ou para substituídos. Isso vai depender muito do X que tiver substituído no aromático. Então, existe uma classe de grupos que são ativantes e os desativantes. Tá? Eu não vou colocar aqui, mas no seu geral, todos os ativantes dirigem ortoparo. Alguns desativantes fracos, por exemplo, halogênios, cloro, bromo, flúor, geralmente eles ainda dirigem, apesar de ser desativantes, dirigem ortopara por causa do pares de elétrons emparelhados, mas os desativantes fortes, por exemplo, o grupo nitro, aí ele já dirige meta. Então isso aqui também é outra coisa interessante a gente levar em consideração na substituição eletrofílica aromática na presença de onde o substrato já está substituído. Legal. Eu falei depois no final os outros tipos de reações. Reações de redox não vai ser cobrado. As reações de rearranjo vai se restringir só a carbocátion. De novo, vamos colocar um substrato aqui. Se você tiver um substrato, um carbocátion primário mesmo, vai. Então, vamos colocar o secundário. Se você tiver um carbocátion secundário e no carbono vizinho você tenha um carbono vizinho muito mais substituído que o próprio carbono do carbocátion, você tem a possibilidade de uma quebra de ligação, né? Na verdade. Mas você observa que é um rearranjo porque a carga positiva mudou de lugar. Para você ter a formação de um carbocátion mais estável. Tá? Isso é um rearranjo de carbocátion. Isso pode ser tanto um grupo hidrogênio, mas também pode ser até um CH3 também. Faltou falar só das reações pericíclicas, reações de Diels-Alder. Talvez o importante da reação de Diels-Alder é saber o que consiste a reação. Você precisa ter um dieno e um dienófilo para acontecer a reação. Um dieno é um sistema com dupla simples dupla. Um dienófilo pode ser uma espécie que tenha um par de elétrons pi, seja uma dupla ou até mesmo uma tripla. Eles podem ser substituídos aqui. Isso aqui pode ser um sistema fechado, pode ter substituintes aqui. Tá?
Esse aqui é o diazolder mais simples, entre o butadieno e o etileno. Você forma um estágio de transição cíclico, por isso que a reação se chama reação pericíclica. As ligações sigma são mantidas, o que são movidos são os elétrons π. Então, movo os elétrons π, as ligações estão sendo quebradas, estão sendo rompidas. Então, você tem um estágio de transição cíclico para você, então, levar a formação do produto. Como que é o produto mesmo, pessoal? Vocês montam um anel de 6 membros, põe a dupla aqui e pronto. Existem muitos detalhes da reação de Diels-Ardouin, mas as duas características principais, que essa reação é estereoespecífica e regioseletiva. Estereoespecífica pode estar atrelada ao dieno, à estereoquímica do dieno ou do dienófilo, e também está atrelado à regra do produto endo. A questão da regioseletividade é a questão de você reagir quando você tem um dieno contendo um substituinte, vamos chamar de A, e um dienófilo contendo um substituinte chamado B, eu poderia reagir assim, ou pegando um dos outros, um dos reagentes, colocando ele de cabeça para baixo. Você vai ter as duas possibilidades de produto. Então, geralmente, se A e B forem grupos, A é favorável principalmente com o grupo doador, e o B é favorável com o grupo retirador, você vai, como ele retira elétrons, isso aqui vai ficar mais positivo, isso aqui é doador, isso aqui vai ficar mais negativo. E aí, por isso que eles preferem reagir dessa maneira do que dessa maneira aqui. Tá? Isso só vai acontecer se A e B tiverem esse aspecto aqui de doação e retirada de elétrons. Então, se for um grupo doador e o B for um retirador, beleza, vai reagir desse jeito. A estereoespecificidade em termos do dieno dienófilo é aquele lance, se você tiver um dienófilo cis, né, você vai ter um produto cis. Se você tiver um dienófilo trans, você vai ter um produto trans. Isso também vale para o dieno. Então, se você tiver um dieno com grupos assim, você vai ter um produto cis, né? Agora, se você tiver um dieno com essa estereoquímica, por exemplo, aqui trans e aqui cis, a relação entre eles vai ser essa aqui, vai ser trans, né? Entre esse carbono e esse aqui. A regra do produto endo está atrelado muito àquela reação com o ciclo pentadieno, que é o dieno cíclico, com um dienófilo contendo um grupo, vamos chamar aqui de B ainda. Aqui eu posso ter duas possibilidades, então, eu posso ter a formação desse composto, ou posso ter a formação desse composto aqui. Tá? Esse seria o endo e esse seria o exo. E o endo geralmente é mais formado do que o exo. De onde vem isso? Vem de orbitais moleculares, não cabe aqui eu explicar com detalhes, tá? Até precisaria estudar um pouco para falar disso, mas via de regra, o produto endo é mais formado. E isso não acontece só nesse tipo de dieno, pode acontecer com dienos não cíclicos, tá? E isso vai ajudar a explicar a relação, principalmente quando você tem grupos diferentes, né? Dois grupos aqui e aqui, né? Então, vai ajudar a regra do produto endo, vai dizer se a relação entre A e B aqui, elas vão estar em cis ou vão estar em trans. Pessoal, quem tiver muito interessado ainda nessa disciplina ou na química orgânica em geral, aqui está um link. Eu não sei se esse. Depois, quem puder escanear, verifique se isso aqui está funcionando. É um site chamado Organic Chemistry Data. Esse site é muito bom. O problema é que está em inglês. Tá? Eu não sei se alguém tem muita dificuldade ainda com inglês, mas essa altura do campeonato é importante a gente
pesquisar mais coisas em inglês, porque coisas em inglês tem muito mais coisas em inglês do que coisas em português, infelizmente, né? Mas é um site muito bom. A gente usa isso na pós-graduação, porque tem muitas coisas de laboratório, tem muitas coisas atreladas à pesquisa, técnicas de laboratório, bibliografia, coisas de espectroscopia, que é muito usado também em química orgânica. Então é mais focado a parte prática, né? E a parte teórica também a gente pode ter aqui, principalmente nesse link aqui, que é os links de para educadores e estudantes, para estudar um pouco mais, tá? E tudo que a gente viu provavelmente tem um link atrelado a ele. Então, ó, coisas de estereoquímica, determinando substituição versus eliminação, tudo em inglês. Eu não sei se todos os links estão funcionando, tá? Pode ter coisas que não estejam funcionando. Mas aqui é uma compilação de todos os links úteis da área de educação, da área de pesquisa, né? E que podem ser utilizados por professores, alunos, que sejam. Ele foi criado se não me engano, por um professor, mas é da divisão de química orgânica da Sociedade Química Americana, que é a maior sociedade de química, é a mais estruturada, a mais organizada, a mais cultuada no mundo. Tem revistas bastante de alto impacto, né? Então, acho que é uma fonte bastante confiável. Eu tinha colocado no Jamboard, eu também não sei se está funcionando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se esse Jamboard está vivo. São de alguns exercícios, mas acho que eles já estão rabiscados. Vocês podem usar esse. Então, nesse primeiro frame, eu pedi para os alunos resolverem essas reações de adição de duplas para HBr. Então, as duplas sempre vão agir como no, espécies ricas e o hidrogênio sempre vai ser espécie pobre, tá? Então, rico, pobre, expulsa o grupo de saída. Então, toda vez que você for fazer uma reação nucleófilo-eletrófilo, verifiquem sempre a regra do octeto e a regra de 2 elétrons para o hidrogênio. O hidrogênio não pode fazer duas ligações, então por isso que a gente sempre tem uma seta aqui e uma seta para cá. Forma o carbocátion, o nucleófilo, o brometo ataca o carbocátion, temos uma outra reação nucleófilo, eletrófilo, o eletrófilo agora é esse, o nucleófilo é esse daqui, e a gente tem então o produto de adição. Então, nesse caso aqui, a reação de adição de HBr é como se fossem duas reações nucleófilo e eletrófilo, né? Eu poderia chamar de reação ácido básico? Poderia também, porque hidrogênio aqui dá na forma de H+, né? Mas a gente está atacando uma espécie que a gente não considera como uma base, então eu chamaria mais de nucleófilo e eletrófilo. Aqui, eu formo uma dúvida comum aqui, é quando a gente tem... deixa eu só levantar um pouquinho, que ele está um pouquinho baixo. A dupla é uma dupla não multissimétrica, né? A gente precisa saber onde que forma o carbocátio. Aqui fica fácil, porque é só observar que é o carbocátio mais substituído que vai ser formado. Aqui também a gente precisa ficar de olho na estrutura do alceno. O carbocátio terciário, então o hidrogênio entra aqui, para que o carbocátio terciário seja mais estável. Aqui é a mesma questão, né? O carbocátio mais estável vai ser formado aqui. Ocorre o rearranjo, porque eu tenho aqui um grupo vizinho que pode levar um carbocátio mais estável ainda, e aí você tem um produto não esperado para essa reação de adição. Aqui é uma reação de adição de ácido, né? Você vê que é uma reação não mostra o nucleófilo, né? E a dica aqui é que o nucleófilo está no próprio substrato, tá? Aqui eu tenho a dupla ligação e um álcool aqui na cadeia. O ácido fúrico é fonte de H+, então vai ser o eletrófilo em questão. Então eu faço o ataque nucleófilo, eletrófilo. Vou gerar o carbocátion mais estável, ou seja, vou formar o carbocátion nesse carbono aqui.
E aí ocorre um ataque nucleofílico dentro da própria molécula. Então, eu tenho tanto a parte eletrofílica, a parte nucleofílica no próprio reagente. Então, vou fazer esse ataque dentro da mesma molécula, para você conseguir explicar por que formou esse produto aqui. Uma dica quando você tem esse tipo de ciclização, tá? Isso aqui é uma reação típica de ciclização. A partir de uma cadeia aberta, você vai gerar uma cadeia fechada. Uma dica que eu dou é sempre numerar e, dependendo do número, ou seja, 1 a 5, então você vai formar um anel de 5 membros. Essa reação ocorre a formação de 2 intermediários, tá? Porque o nucleófilo é neutro. E a próxima etapa é a desprotonação para a geração desse produto aqui. Aqui tem a ver, então, com o que comentei na revisão, o fato de um grupo interferir na substituição eletrofílica aromática. Esse CH3 aqui, ele é um grupo alquil, certo? A gente chama isso de um grupo alquil. Ele é um ativador não muito forte, é um ativador moderado. Ele é um grupo ativante. Por que ele ativa o anel? Tá? CH3, ele doa elétrons por efeito indutivo. Lembra muito o conceito de hiperconjugação. Ele doa elétrons através das ligações sigma. Tá? Se ele doa elétrons, ele ativa as posições orto e par. Então, creio eu que o produto A seja o produto de substituição em orto. Então, provavelmente você vai ter uma mistura de dois produtos quando você faz a nitração do tolueno. E você vai ter, tá, o produto em par. E aí justificar por que dá mais em orto e para. Isso está nos livros, então provavelmente eu não vou cobrar isso em prova, porque a resposta está na internet, está nos livros, por que dá orto e par. E aí é só uma questão de encontrar a resposta no Google. Isso não vale muito a pena explorar com vocês. Aqui é para discutir qual das seguintes reações vai ocorrer mais rápido, se a concentração do nucleófilo for aumentada. Isso é uma questão mais de cinética, né? Então você precisa lembrar as propriedades, as leis de velocidade para a reação de SN1 e SN2. Lembrando que reações de SN1 só depende do reagente, do substrato, e a SN2 depende do substrato e do nucleófilo para a reação acontecer. Então, nesse exercício, vocês precisam saber identificar se a reação é primeiro SN1 ou SN2. Sabendo se a reação é SN1 ou SN2, e associando isso à lei de velocidade, né? Lembrando lá isso também tem nos slides, SN1 só depende do substrato e SN2 depende das concentrações do substrato e do nucleófilo para a reação acontecer. Enquanto que SN1 só depende da concentração do substrato. Professor, como que eu sei que a reação é SN1 ou SN2? Olhando a estrutura do produto, a estrutura do reagente e o caráter nucleófilo e o nucleófilo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui uma inversão de configuração. O bromo aqui está para frente, o nucleófilo agora está para trás. Então, teve inversão. Se teve inversão, foi SN2. Se foi SN2, a velocidade depende das concentrações dos dois. Se a concentração do nucleófilo aumentar, então, a velocidade também vai aumentar. Então, aqui é uma reação que vai ficar mais rápido se a concentração do nucleófilo for aumentada. E aqui, substrato primário prefere SN2 também. Então, aqui também é mais SN2, aqui é mais SN2. Também vai depender, então, do nucleófilo na equação de velocidade. Também vai ser mais rápido se aumentar a concentração do nucleófilo, que é esse daqui. Esse último aqui já é um haleto terciário, então substrato terciário.
provavelmente vai ocorrer via SN1. E aqui, no caso não é SN1, a velocidade só depende do substrato. Então, provavelmente não vai ficar mais rápido se a concentração do nucleófilo for aumentada. Pode só discutir rapidamente esse exercício, mas eu não vou resolver ele, vou deixar para vocês tentarem fazer. Tem o gabarito, para quem tiver com dificuldade, o gabarito vai ajudar um pouquinho. Tá, aqui é para misturar, aqui é uma reação que discute se vai ser SN ou eliminação, e se vai ser unimolecular ou bimolecular em cada caso. A gente tem aqui, nesse primeiro exemplo, os dois substratos iguais, só que a gente tem duas espécies negativas diferentes. Aqui é uma espécie negativa bastante impedida, né? E aqui é uma espécie negativa não tão impedida aqui. O que eu falei de nucleófilo impedido? Ele vai ter mais caráter básico, vai atuar mais como base do que nucleófilo. E aqui vai atuar tanto como nucleófilo como base também. Então aqui eu vou ter produtos de substituição. Que tipo de substituição? Haletos primários. Então provavelmente SN2 e também eu vou ter um pouco de E2. Aqui, como eu tenho um haleto primário, eu poderia vir SN2, só que o nucleófilo é bastante impedido. Então ele vai atuar mais como base, eu vou ter preferencialmente E2. E aqui é uma questão mais atrelada também ao caráter do nucleófilo, mas agora eu tenho um substrato terciário. Então já muda um pouquinho, né? Aqui. Eu não vou contar a resposta está no gabarito, mas quem tiver com dificuldades, vocês podem me procurar. Essa sexta não vai ter atendimento online, por causa da prova, mas até quinta-feira eu vou estar por aí, por e-mail ou pelo Classroom. Tá bom, pessoal? Então, fechamos todo o conteúdo. Tem muita coisa que eu não falei em aula, que estão nos livros. Obviamente não serão cobrados, mas a prova em si não vai ser fácil, já vou falando, então estudem bastante, pessoal. Vai ser uma prova que vai ter um aspecto que vai misturar muita coisa que a gente viu antes da P1, da P2. Então, se prepare com coisas de estereoquímica, de anéis, tá? E misturando isso com reações. Dúvidas, pessoal? Acho que parece que eu estou falando sozinho hoje aqui. A nota ainda é dividida em 3, professor, lá dos exercícios da P1 aí. Isso. Exercícios acabam ficando só 3 exercícios. Eu ia colocar a quarta semana passada, mas acho que ia ficar muito pesado para vocês. Esse final de quadrimestre tá cansativo para todo mundo. Né? Vocês sobreviveram 3 quadrimestres em modo remoto. Eu acho que é uma coisa que nunca eu não ia sobreviver. Então, acho que vai ser algo mais, apesar da prova ser difícil, é mais para engajar vocês, tentarem superar esse desafio aí da P2, tá? Mas nada que vá reprovar a turma inteira. Não vai acontecer isso, eu acho que não. Vocês já foram bem na primeira prova, né? Então, muito difícil eu conseguir reprovar mais da metade da turma. Tudo bem? Tudo. Beleza, professor. Beleza, então, pessoal. Agradeço aqueles que conseguiram acompanhar as aulas síncronas. Agradeço aqueles que estão assistindo os vídeos no YouTube. Tá? Façam os exercícios. Quem tiver dúvida, vocês me procuram por e-mail, pelo Classroom. Tá? Eu vou tentar atender o mais rápido possível. Depois que eu soltar a prova na quinta-feira de manhã, se for uma coisa muito... vocês podem até tentar me procurar no meio da prova, mas eu não sei se eu vou conseguir responder relacionado à prova, mas se tiver algum erro, alguma dúvida muito que pode ser importante para todo mundo, aí eu respondo pelo Classroom. Tá?
Espero conhecer vocês aí quando a gente voltar no presencial, tá? Eu não conheço a cara de vocês, mas vocês podem me barrar, tá? Fico bastante no bloco P, no bloco L, no bloco A também, eu ando bastante lá para as aulas de laboratório, tá? Espero encontrar vocês, não desistam da graduação, precisamos de vocês para que o país consiga se reerguer e ter mentes brilhantes aí como vocês na próxima geração, tá? Boa noite e até quinta-feira com a prova, pessoal. Falou, professor. Valeu, Até professor. Um mais. abraço. Boa noite, professor. Até. Bom recesso, tá? Assim que sair as notas aí, já vou desejar bom recesso para o Natal. Até mais. Até.